Fala trader, seja bem-vindo à nossa aula sobre suporte e resistência. Nessa aula de hoje aí eu vou te explicar o porquê você compra no suporte e o preço vai contra o seu stop e você vende na resistência e o preço também vai contra o seu stop loss e te tira da jogada, beleza? Então, antes de tudo, vai deixando aquele like no vídeo aí para fortalecer, se inscreve no canal se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas aqui no mundo do day trade e achou esse canal por acaso, então fica aqui que aqui a gente fala sobre conteúdo financeiro, a gente fala sobre mini índice e mini dólar e eu te ajudo aí a você se tornar um trader aí mais experiente dentro do mercado e com constância operando aí de forma bem consciente, beleza? Então, primeiro de tudo, suporte e resistência trader ele não funciona. Pô, como assim ele não funciona? Imagina você que é um trader aí que está operando dentro do mercado e o que é que acontece? Você vai ali, vê aquele topo do dia anterior. Então aqui a gente tem um topo do dia anterior. Ó, fazer aqui. Que a gente tem essa região assim marcada. Então no dia seguinte o que é que você faz? Você no dia anterior você foi lá e marcou aí o seu topo. Então no dia seguinte o que é que você vai esperar? Você vai esperar que o mercado ele provavelmente ele abra em gap, como ele faz todos os dias, beleza? E depois que ele faça o quê? Que ele comece a subir na sua resistência para você fazer o quê? Uma venda. Só que quando você vende nessa resistência, o que é que acontece? O preço vai e faz esse tipo de movimento aqui. Aí você, opa, entrei vendido, então o mercado vai começar a derreter. Só que o mercado ele faz o inverso. O que é que ele faz? Ele começa a subir e ir contra o teu stop loss. Mas por que acontece isso? O que acontece é que quando você vende numa resistência ou compra no suporte, isso quer dizer que você não fez a leitura do movimento anterior que está indo buscar aquela região. Como assim? Então, pensa comigo o seguinte, a gente está nesse tipo de período aqui, ó. Então, aqui claramente o contexto do mercado ele está me dizendo que está lateralizado. Ou seja, está trabalhando desse tipo de caixote aqui. Só que você é aquele tipo de trader que espera aí o suporte e resistência vai pegar operações longas. Só que muitas das vezes não funciona. Por quê? O mercado, quando ele está lateral, ele deixa a máxima e ele deixa o quê? Ele deixa essa mínima aqui localizada. Então, o candle começa a trabalhar abaixo dessa máxima e acima dessa mínima. Então, o que é que acontece? Quando o mercado ele trabalha abaixo dessa máxima e dessa mínima e o candle ele começa a trabalhar nesse tipo de região aqui e não ganha nem a máxima nem a mínima, o mercado simplesmente lateralizou, beleza? Então, se o mercado lateralizou, a gente tem um contexto de quê? De lateralização. Então, para o mercado dar continuidade a esse tipo de movimento, o mercado tem que fazer o que? Ele tem que romper essa lateralização, ou seja, romper a máxima e romper a mínima do candle comprador. O que é que acontece? Aqui a gente tem uma região de caixote, então a gente esperou o quê? Ela ser rompida, beleza? Assim que ela foi rompida, o mercado vê que ele faz esse rompimento com esse candle de força. Só o que é que acontece? Aqui, quando o candle rompeu, isso aqui é um grande player atuando nessa região. Então, quando rompeu, ele sabe que você vai fazer aqui, ó, colocar uma ordem de compra, colocar o teu stop abaixo dessa região ou na mínima desse candle aqui. Então, se ele sabe que você vai fazer isso, o que é que ele faz? Ele joga o preço contra o teu stop que está localizado aqui. Então, quando ele joga esse preço contra o teu stop, ele te tira da jogada. Mas por que isso? Primeiro, para a gente saber se esse suporte e essa resistência eles não vão trollar a gente tem que estar com um contexto gráfico, que é isso aqui, ó. A gente tem que ter em mente que se o mercado está trabalhando aqui, ó, ele está fazendo esse tipo de movimento. Só que de repente, o vendedor quando chega nessa região aqui, ó, ele fica do mesmo tamanho do candle anterior, ou seja, o candle 15 do mesmo tamanho do anterior do candle 14. Então, o candle 16, ele rompe. Mas quando ele rompe, o que é que acontece com esse rompimento? Ele engolfa toda essa região aqui, ó. Então, toda essa região aqui, ela é engolfada pelo candle 16. Então, o candle 16, na maioria da visão das pessoas que não entendem esse tipo de movimento, vocês vão abrir uma ordem de compra. Então, quando abre a ordem de compra aqui, o mercado vem e te estopa. Por quê?
Se fosse um candle mediano, um candle, por exemplo, desse tamanho aqui, o mercado ele daria a continuidade, beleza? Só que não, ele sabe que se você entrou comprado ali, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que voltar para consumir a liquidez que está aqui dentro. Então, nessa área de lateralização, aqui tem muita liquidez acumulada. Então, o mercado ele faz o quê? Ele rompe a região, coloca um candle, fazendo assim uma indução para que as pessoas físicas aqui entrem compradas e os pré-grandes vêm aqui e consumam toda essa liquidez. Observe que quando o mercado ele rompe, ele devolve, dá continuidade e depois ó, ele coloca um candle desse aqui, um candle fraco, um candle que ele não mostra força. Então depois disso, esse período aqui, ó, esse topo aqui, ele ficou localizado. Então você vem aqui e faz o que? Vou fazer a marcação dessa região de resistência. Então quando bater nessa região de resistência, eu vou vender. Então o mercado ele ó, trabalhou nesse contexto aqui, ó, lateralizado, fez o rompimento, devolveu, elevou um fundo mais alto que o anterior, então veio buscar essa região aqui. Então quando veio buscar a região aqui, ó, você foi e entrou vendido. Então quando você entrou vendido, o mercado ele vai e rompe. Então ele sabe que quando você entrou vendido, você colocou no mínimo aqui, ó, o teu stop loss aqui nessa região. Então o que ele faz? Ele dá continuidade com esse candle aqui, ó, ele rompe, faz a famosa violinada e volta aqui para dentro dessa região. Depois ele trabalha com esse vendedor aqui e o mercado começa a subir. Por quê? Ele sabe aonde você está com o stop loss localizado. Por quê? Esses pontos aqui, ó, são pontos de máximas e são pontos de mínimas que o mercado ele tem o que? Ele tem interesse. Então, ó, todo ponto de máxima e todo ponto de mínima, o mercado tem interesse naquela região. Por quê? Aqui está localizada a liquidez. Então, é essa liquidez que ele vem buscar para depois ele seguir para onde você pensaria que ele iria. Beleza? Então, ó, rompeu essa região aí. Então, quando ele rompe essa região aí, ó, ele faz todo aquele movimento e vai embora. Então, ele veio novamente aqui e fez um topo. Então, quando ele fez um topo aqui, ó, voltou, beleza, com esse candle aqui de força, deu continuidade aqui, ó. Esse aqui poderia ser o que? O seu suporte. Então, quando você compra nessa região de suporte, você é o que? Você é estopado. Por quê? Porque aqui o mercado ele não tem interesse. Quais são os pontos de interesse do mercado? São esses pontos aqui, ó. Todos esses pontos de mínimas dos candle vendedor é onde está localizado a região de interesse. Por isso que ele faz esse movimento. Ele vem, rompe, te estopa, segue, volta, rompe novamente. Beleza? Vem aqui, ó, faz novamente um pullback, termina aqui, ó, e agora você está onde? Você está localizado lá em cima. Então, o mercado ele tem interesse aonde? Aqui, nessa região. Então, depois que o mercado ele faz toda essa movimentação, ele vem o quê? Buscar essa região aqui. Então, quando o mercado chegou aqui nessa região, você fez o quê? Você veio aqui e fez a venda. Então, quando você fez a venda aqui, ó, o mercado derreteu. Então, o teu stop está localizado onde? Aqui em cima. Só que o candle veio e estopou de novo. Ele fez que ia descer, mas subiu. Por que disso? O que é que acontece? Quando a gente tem uma região que o preço está buscando ela, a gente tem que olhar o que? O movimento. Então, aqui a gente tem a fraqueza, força, pressão compradora, força, força. Nova máxima a ser buscada, continuidade. Então, aqui, esse candle comprador, ele foi um candle o quê? Um candle fraco. Então, quando esse vendedor aqui desce, ó, ele está dizendo o quê? Opa, então o mercado aqui vai reverter. Então, você achando que ele ia reverter, ele não reverte. Por que ele não reverte? Porque um candle só ele não starta movimento. Como assim? Pensa comigo o seguinte. Pensa comigo que o mercado ele vem aqui fazendo toda essa movimentação aqui, ó, para compra. Então, no meio do caminho aqui, do nada, aparece um candle de venda. Um candle de venda ele é responsável por startar todo esse movimento aqui? Não, por quê? A gente tem mais comprador do que vendedores. Então aqui ó, a gente consegue observar mais comprador do que vendedor. Então um candle só, ele não consegue startar o movimento. Por isso que o mercado ele faz o quê? Ele vem e te estopa. Então ele rompe a tua região de resistência, ele rompe a tua região de suporte, porque ele não starta o preço aqui. Então, ó, depois que ele fez esse movimento aqui, você achando que ele ia descer, ó, ele vem
e fez o rompimento. Então ele seguiu para onde você achou que ele iria. Então, ó, comprador, nova máxima, continuidade, fraqueza vendedor, ó. Um candle só starta movimento? Não. Então o mercado faz o que? O mercado continua. Comprador. Então depois aqui o mercado faz o que? Reverte. O mercado vem buscar o que? Essa região aqui. Pô, se suporte de resistência não funciona, e por que o mercado veio aqui nessa região e startou o preço, entrou força compradora aqui? Então pensa comigo o seguinte, se você esperasse todo esse movimento aqui para fazer uma compra aqui, você ia fazer uma compra aqui, assim, uma compra bem sucedida. Porém, a gente tem que observar o quê? Que se aqui mesmo você entrasse comprado e você tivesse colocado o stop abaixo, mais ou menos aqui, ó, ou mais ou menos aqui, até nessa região do candle aqui, ó, o mercado ele faria o quê? Ele viria e te estoparia. Por quê? Ele vem e faz aquela agulhada. Então, nessa agulhada aqui, ele sabe que tem pessoa física comprando aqui, beleza? Então, se tem pessoas físicas comprando aqui, ele vem e faz o quê? Ele dá uma agulhada. Por quê? Aqui a gente tem um fundo e aqui a gente tem o quê? Esse movimento de correção. Então, aqui é uma correção secundária. Por que uma correção secundária? Porque o mercado ele está fazendo o quê? A movimentação para alta. Então, ele trabalhou aqui, ó. Na base a gente tem essa região aqui que já foi rompida, correção secundária, mercado vem, faz uma violação, consome todos os stops que tem aqui abaixo e faz o seu movimento para alta. Então a gente tem essa região de topo, agora a gente tem essa região de topo. Então você vem e vende aqui, ó. O que acontece? O mercado vem e te estopa. O mercado vai lá e faz o que? Novamente, mais um topo. Então, ó, quando o mercado faz topo aqui, ó, o mercado depois ele faz o quê? Pô, fez esse topo aqui, o mercado startou o preço aqui. Aqui ele colocou um doji, indicando indecisão por parte dos compradores. Então o mercado ele já vinha desse movimento de impulsão, fez uma correção e novamente ele fez o quê? Outra impulsão. Depois disso, o que acontece? Essa região aqui que você traçou resistência e que você aprendeu que depois que a resistência ela é rompida vira suporte, você aprendeu que você vai ter que comprar na zona de suporte. Então, quando você compra na zona de suporte, o que é que o preço faz? Simplesmente ele consome todo o teu stop e vai-se embora. Mas você tem outra região que está marcada aqui. Aí você vai novamente e faz uma compra. O mercado faz o que? Te estopa. Tem outra região mais abaixo, o mercado faz o que? E te estopa. Porque o mercado ele vem fazendo esses stop aqui, ele vem consumindo tudo isso aqui. Preste atenção no seguinte, essa tua região aqui, ó, que era uma antiga resistência, essa outra região aqui e essa região aqui agora, ó, o que é que vai acontecer? Observe que quando o mercado, esse candle aqui vendedor, ele rompe, e esse candle aqui ele rompe, o que é que esse candle 56 aqui ele busca? Ele busca a mínima do 49 e a mínima do 41, porque é aqui onde está localizada a liquidez. Quando o mercado ele pega nessa região, ó, observa só isso, quando ele pega nessas regiões, ó, ele faz o que? Starta, porque aqui é que tem comprador entrando, beleza? Então não é na região de suporte e nem na região de resistência que o comprador ele vai entrar. Ele vai entrar onde? Ele vai entrar no pavio do candle comprador, beleza? E o vendedor ele vai entrar no pavio do candle vendedor. Então é assim que o comprador vai se comportar numa possível região de suporte e resistência. Por isso que toda vez que você compra numa região de suporte, o preço vai e rompe e te estopa. Então, você agora aqui, ó, um exemplo claro disso, você marcou sua região de resistência. Então, quando chegar na região de resistência, você vai fazer o quê? Você vai vender. Só que você aprendeu que não é assim agora que funciona. O mercado ele vai o quê? Ó, movimento, rompimento. Então, ele rompeu essa tua região que tinha marcado de resistência aqui, ó. Então, suporte e resistência ele não funciona por causa desse contexto. Você tem que saber o fluxo comprador ou vendedor que está indo buscar aquela região e você tem que saber que um candlestick ele não starta o movimento. Então, depois que o mercado ele voltou para dentro dessa região aqui, ó, qual é o próximo movimento do mercado? O próximo movimento do mercado é agredir o quê? É agredir esse tipo de região aqui, ó. Então o mercado vem, ó, candle 57, 58, dando continuidade ao fluxo, candle 59 vindo buscar a região de topo. Só que o 60 ele é inverso, ele é um vendedor. Porque o comprador ele chega até essa região aqui, ó,
e reverte. Pô, eu estava com uma ordem de venda aqui, ó, apregoada. Então, quando o mercado ele vem aqui, ó, o candle aciona a tua ordem, ele vai buscar o quê? Essa região de resistência. Então, quando ele acionou que voltou aqui o candle 60, você, pô, então agora o mercado ele vai descer. Só que o mercado ele vem o quê? Ele volta, porque ele sabe que tem stop aqui para ser consumido. E qual é o ponto que esse candle vai? O candle 63 e o 64, ele vem buscar o quê? A região de máxima do candle anterior. Então é aqui onde o mercado ele starta na maioria das vezes. O mercado ele não starta em suporte e resistência manual, como aqui nós marcamos aqui no gráfico. Ou seja, no gráfico anteriores do dia anterior para operar no dia seguinte, o mercado ele não para nesses tipos de região. O que é que o mercado quer? Ele quer liquidez. Então a liquidez está localizada nos pavis que são as máximas e as mínimas do candle. Tranquilo? Depois disso que o mercado veio aqui, consumiu todo esse movimento aqui, ó, o que é que o mercado faz? O mercado ele faz o que? Começa a fazer um fluxo para queda. Então aqui agora você tem o que? A sua região de suporte marcada aqui, ó. E você tem a sua região de resistência. Então, quando você não entende como é que o candle ele se comporta aqui dentro do mini índice, então fica muito difícil você operar suporte e resistência. Beleza? Por quê? Depois que ele deixou esse topo aqui que ele veio consumir, ó, essa região aqui, qual é a região mais próxima que ele tem para consumir? Essa daqui agora. Essa daqui são regiões, não é onde você faz o traçamento manual aqui, ó, na base dos corpos do candle. Porque o mercado ele vai buscar a liquidez. Então, claramente a gente começa a observar que depois que o mercado ele faz um fundo, que eleva um fundo, que o mercado está subindo, fazendo esse movimento de correção secundária e fazendo a impulsão, o mercado vem buscar o quê? O topo, mas ele rompe. Quem entrou vendido aqui, ó, o mercado já acionou o stop de todo mundo, já tirou todo mundo da jogada, ele faz o que aqui agora? Ele faz o movimento para queda. Então, qual é o interesse desse próximo movimento aqui? Ele pode estar aqui, ó, nessa região de pavio localizado. Pô, e se ele vier e fazer uma correção aqui? Então, o próximo movimento que ele tem interesse é aqui, ó, consumir esse pavio e esse pavio novamente. Beleza? Então, ó, o mercado ele desceu até aqui, ó. Aqui a gente observa que o mercado ele faz o quê? Ele faz uma correção. Então, quando ele faz essa correção secundária aqui, ó, ele vai fazer o que aqui? Essa região de suporte aqui, ó, ele não vai segurar o preço. Então, se você traçou para entrar comprado, ele não vai segurar o preço. Por quê? Continuidade, força, movimento rompeu. Quando o movimento rompe essa região aqui, você entrou comprado, ele já levou todo o teu stop, já tirou mais uma vez da jogada. Por quê? O mercado ele não suporta, ele não respeita suporte e nem resistência. Ele respeita o pavio, que são as máximas e as mínimas, aonde ele deve consumir aí esse movimento. Então, ó, nessa região aqui, ó, que a gente começa a observar que ele chegou até aqui nessa região. Quando ele chegou, que consumiu, ele veio um pouco mais abaixo, mas depois que o mercado fez, começou a startar o preço. Depois o movimento ele volta aqui, ó, e respeita essa região aqui. Só que aqui você já teria comprado aqui, já teria comprado aqui, então você já tinha saído do stop. Então o mercado já tinha colocado você para casa cedo. Então, ó, depois que ele veio respeitar essa região aqui, pô, e por que respeitou essa região aqui? Porque o mercado, ele claramente ele mudou o movimento dele de alta para baixa. Então, quando ele rompeu aqui, ele teve que vir fazer o que? Ele teve que fazer uma correção do preço. Por quê? Esse é um candle de muita força. Então, quando ele faz essa correção do preço, ele está trabalhando isso aqui, ó, nessa linha de tendência. Então, depois que ele faz essa correção, ele vem buscar essa região aqui abaixo. Então, a gente consegue observar que quando o mercado ele chega na região de fundo, poucas vezes ele vai respeitar esse tipo de região. O que é que ele respeita? Ele respeita a mínima e a máxima do candle, que é ali onde está a liquidez. Então o mercado ele volta para buscar esse tipo de movimento. Então o suporte e resistência que muita gente ensina a traçar aí, ensina a traçar aqui, ó, com duas linhas, ensina a traçar com uma linha, ensina a traçar corpo, ele não funciona porque você não sabe o ponto de entrada. Beleza? Então, quando você não sabe o ponto de entrada, você vai entrar o quê? Em qualquer tipo de região, qualquer linha dessa. Você pode entrar aqui, ó. Aí você, vou entrar aqui, vou colocar meu stop aqui. O mercado vem e te estopa mais uma vez. Então, é assim que o mercado
ele se comporta? Primeiro, ele vai romper a região. Por que ele vai romper primeiro a região? Porque ele tem que fazer o quê? Uma indução de preço. Então, quando ele rompe a região, ele está dizendo o seguinte, ó, rompi essa região. Então, se eu romper essa região, então significa que esse rompimento é um rompimento verdadeiro e eu vou fazer uma continuidade para alta. Só que ele vem e faz o que? Ele volta para dentro, ele te estopa. Então, quando ele te estopa, novamente ele faz a indução de preço. Ah, então se eu não romper essa região aqui, então o candle 40 é um candle de venda, então vocês podem vender. É assim que o mercado ele vai manipulando. Então aqui, ao invés de você entrou comprado nessa região, você vai entrar vendido, porque você está vendo esse candle de venda. Então quando você vende aqui, ó, e coloca o stop nessa região, o mercado vai inverte e vai contra o teu preço. Por isso que você compra, o mercado vai e te estopa. Você vende, o mercado vai e te estopa. Por quê? Você tem que ter contexto gráfico. Então, se você não conhece de contexto gráfico, você não sabe como é que funciona o contexto gráfico, então vai ficar muito difícil de você extrair dinheiro do mercado aqui, que o mercado ele não manipula, mas ele te induz, beleza? Então, manipulação é uma coisa totalmente diferente de indução. Então aqui claramente a gente está vendo que o mercado ele não está manipulando. Por quê? Porque eles têm as três fases dele, que é o que? Consolidação, lateralização, movimentação de alta e movimentação de baixa. Beleza? Então essas três movimentações que o mercado ele apresenta. Então ele te induz através de quê? De candles. Então quando você vê um candle vendedor, você vai pensar o quê? Automaticamente tua mente pensa em vender. Então, quando você vende aqui, ó, ele te induziu a fazer uma venda. Então, ele vai voltar e vai consumir o teu stop. Por que ele vai consumir o teu stop? Porque claramente você não está vendo o contexto gráfico. Ó, se a gente tinha lateralização, mercado rompeu, trabalhou aqui, voltou. Novamente é uma correção, por quê? Ó, mercado trabalhando aqui, ó. Então, se o mercado trabalhando aqui, ele voltou aqui, ó. Ah, vou fazer uma venda aqui. Não, espera ele fazer o próximo fundo. Por quê? O mercado está subindo. Então, quando ele rompeu aqui, ó, aí você poderia entrar comprado, porém, a gente já viu aqui que quando o mercado ele rompe a região, ele devolve. Então, rompeu a região, foi lá, terminou aqui, fez um pullback, ó, rompeu novamente. Então, eles te induz com esse tipo de candle de força para você vender e comprar, porque ele sabe que ele vai tirar ali teu stop. Então, quando ele tira, ele faz o que? A movimentação gráfica para onde ele deveria ir. Então, é assim que funciona suporte e resistência. Então, o suporte e resistência sempre acontece aí induções de preço. Então ele sempre vai colocar um candle para te induzir a comprar e a vender, e assim ele faz o movimento reverso, te estopa e vai para o mesmo movimento que ele fez quando o candle fez o rompimento, tanto do suporte, tanto da resistência. Então é assim que o spray trabalha dentro do mercado. Tranquilo? Então se você está curtindo aí esse vídeo, já deixa aquele like para fortalecer aí, se inscreve no canal aí e até o nosso próximo conteúdo. Lembrando, se você tiver interesse em aprender contexto gráfico e leitura de candle a candle, vou estar deixando aí meu contato na descrição para você estar fazendo uma mentoria aí junto comigo, eu te acompanhando, para você estar entendendo como é que funciona o mercado financeiro e você começar a extrair dinheiro com ele aí, operando aí o psicologia dos candle, que é o vela por vela. Então, trader, até a próxima aula e fui!